Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Esther. Hoje vamos ler o capítulo 8, 9 e 10. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí para acompanhar. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era. Retirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos teus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevi, pois, aos judeus como escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias, que se estenderam da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei, das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e províncias que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, e que uma ordem se anunciaria em todas as províncias. Foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folgueto, e muitos entre os povos da terra, e se fizeram judeus,
porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13, no mesmo mês em que chegou a palavra do rei a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram por as mãos sobre eles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança, e com distribuição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Adriata, e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filhos de Ramedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos da fortaleza de Suzã, e disse a rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado do rei e o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos. E mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, repousaram no dia 14 do mesmo e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se acharam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folgueto, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, e ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em folgueto, para os que fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Ramedata, o Agagita, inimigo dos judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado Pur,
isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, do que vieram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, sobre todos os que se achegaram, e eles que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da mesma semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu, e o que respeitava o Purim, e escreveu-se num livro. Capítulo 10. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, todas as obras do seu poder e do seu valor, e declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Senhor, eu te agradeço também por cada vida, cada alma, cada pessoa que tem ouvido a tua palavra. Senhor, que ela seja multiplicada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida de cada vida, cada família, cada alma que tem separado um tempinho para ouvir a tua voz através da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!